Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né? Enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né? As coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Ribeiro e sou aqui da disciplina de tratamento de efluentes. Nós vamos relembrar um pouquinho nessa aula de revisão todos os processos que nós vimos anteriormente, caracterização de o que é um efluente, quais são os principais tipos de tratamento e dessa forma a gente vai conseguir ter um apanhado muito bacana em relação ao que a nossa disciplina foi. Porém, eu reforço com vocês que é importante que cada detalhe discutido aqui seja visto com maior profundidade, tanto no livro da disciplina, na nossa apostila, quanto nas aulas aí especificamente de cada unidade. Correto? Bom, pessoal, para a gente começar o nosso conteúdo, né, para a gente iniciar o nosso resgate da nossa disciplina, é importante que a gente defina, né, entre na nossa unidade 1, onde a gente discutiu muito a respeito do que é o efluente, né? O que é o efluente, qual que é a foto do efluente, o que ele é de fato, né? O que o constitui.
O efluente, então, é importante a gente entender que ele é uma água, né, oriunda de um determinado processo produtivo que, por fim, acabou ganhando características daquele processo produtivo. E quando a gente fala de processo produtivo, não é necessariamente um processo industrial. O próprio escovar dos nossos dentes na nossa casa, ele gera um efluente que é o efluente da escovação dos dentes. E o que acontece com esse efluente? Ele ganha as características do processo. Ou seja, nessa situação, nesse exemplo que eu dei para vocês, ele acaba ganhando, por exemplo, ele fica constituído de pasta de dente, sujidades da nossa boca, inclusive as próprias características que já vinham da água na hora que a gente abriu a torneira para escovar os dentes. Então é muito importante que a gente compreenda o processo produtivo, mesmo que de uma forma genérica ou não tão aprofundada, para que a gente entenda quais são as características que aquele efluente pode ter. E depois da gente compreender um pouquinho mais a respeito disso, a gente tem que entender o seguinte: esse efluente ele se torna uma água com características distintas. E essas características, elas são medidas pelo que a gente chama de padrões de qualidade. Os padrões de qualidade, como eu comentei com vocês na nossa primeira aula, a qualidade não se refere apenas a algo bom. A qualidade refere à característica, né, a como ele está. E essas características elas são definidas por parâmetros específicos. Esses parâmetros a gente chama de padrões de qualidade. Esses parâmetros eles definem, por exemplo, quanto de sólidos suspensos aquele efluente tem, qual é a carga orgânica total daquele efluente, o DBO, que a gente chama, qual a temperatura, qual o pH. E para a gente entender isso tudo, né, para a gente compreender isso, a gente tem que entender que esses parâmetros eles existem devido principalmente à legislação. O efluente ele não pode ser destinado de qualquer forma a partir do momento que ele foi gerado. Aquelas características, aqueles padrões de qualidade, eles precisam abaixar, né, para níveis aceitáveis, né? A gente precisa abaixar eles em níveis que a gente considera como aceitáveis. E esses parâmetros aceitáveis eles estão dispostos na legislação. O que acontece então se os parâmetros do meu efluente estão acima dos parâmetros da legislação? Acontece aquilo que a gente chama de tratamento. Então a gente precisa fazer o tratamento do efluente para ele atingir essas características. Correto? Pessoal, lá na unidade 1 a gente tem mais especificamente sobre as legislações, então eu convido você, aluno, a resgatar, a voltar lá e dar uma olhadinha na legislação, porque ela mostra principalmente esses parâmetros que eu comentei com vocês. Correto? Avançando no nosso conteúdo, nós vamos então para a unidade 2. Então, o que eu falei para vocês? Se o nosso efluente está acima da legislação, nós precisamos fazer um processo de tratamento. E quais são os principais tipos de tratamento de efluentes, né? O que é um tratamento de efluente? Os tratamentos de efluentes, eles são exatamente o que eu citei. Eles são processos que fazem com que esses parâmetros abaixem. E esses parâmetros abaixando, eles se enquadram dentro da legislação e aí a indústria, né, ou o próprio Estado consegue destinar esse efluente para um corpo hídrico, como é comumente feito. Por que existe tudo isso? Porque a gente não pode poluir, a gente não pode prejudicar o corpo hídrico por motivos óbvios, ok? Nos processos de tratamento, a gente classifica eles de acordo com a natureza do processo envolvido. Então, se o processo ele é físico, se um processo ele é químico, se um processo ele é biológico, ele vai ter características diferentes de acordo com essas situações. Os processos físicos, eles envolvem principalmente as forças físicas no processo de tratamento. Nós citamos como exemplo, né, principalmente os processos de gradeamento, ou seja, grades que impedem que aquele efluente passe para frente, né, com corpos sólidos, ou vou dar um exemplo que a gente deu, né, os bueiros, né, das cidades, né, muitos têm grades para evitar que o lixo seja destinado, né, para essas águas fluviais e danifiquem algum equipamento de tratamento. Temos também os processos de mistura, né? O processo de mistura ele garante a homogeneidade daquele efluente. Então, se você quer caracterizar o seu efluente, se você precisa saber o que tem nele, você não pode simplesmente pegar uma amostra de qualquer forma e ir lá
e fazer análise, porque provavelmente essa análise não vai representar o efluente como um todo. Os processos de mistura, eles garantem que todo o efluente ele tem as mesmas características, e por ter as mesmas características você consegue projetar um sistema muito bem feito, certo? Temos também como exemplo, como processo físico de tratamento, um pouco mais comum nos tratamentos de água, é o processo de sedimentação e decantação, que é basicamente aquela substância sólida ali que está em suspensão, ela acaba sendo depositada no fundo do tanque por sistemas de tubos, calhas, que fazem com que esses particulados decantem. Correto? Avançando também, nós temos os tratamentos químicos. Os tratamentos químicos envolvem agentes químicos, como por exemplo sodas, ácidos que aumentam ou abaixam o pH para favorecer determinado tratamento. Nós temos também nos processos químicos os coagulantes, né, e floculantes, que são substâncias que vão fazer com que esses particulados em suspensão se aglutinem, fiquem mais pesados e por estarem mais pesados eles vão para o fundo do tanque aí com muito mais facilidade, correto? Então tudo isso é muito importante que a gente compreenda, né, essas diferenças. E é importante a gente entender também que esses processos muitas das vezes eles não estão separados na sua totalidade. Às vezes um tratamento de efluente, determinado efluente, envolve as 3 etapas, né? Físico, químico, biológico, ou químico e biológico, ou físico e biológico e assim por diante, tá? E já falando deles, né, os tratamentos biológicos, que merecem uma atençãozinha um pouco mais especial e profunda, os tratamentos biológicos eles envolvem então os agentes micro-organismos, né, que vão fazer principalmente a redução da matéria orgânica composta no efluente. Então aquela matéria orgânica, né, que muitas das vezes ela é expressa na forma de DBO, essa matéria orgânica ela é consumida, né, ela é transformada através da ação dos micro-organismos, tá? A gente falou bastante também, né, que esse tratamento biológico ele ganhou uma atenção mais e a gente avançou uma unidade inteira para falar dele, para entender melhor como que eles funcionam. Mas, basicamente, os tratamentos biológicos envolvem micro-organismos que são ou não afetados pelas características do meio. Correto? Na unidade 3, pessoal, a gente avançou no sentido de que tratamentos biológicos podem ser classificados principalmente, né, eu falei para vocês que eles são influenciados pelo entorno, né, como por exemplo pH, temperatura, quantidade de nutrientes, quantidade de matéria orgânica. E as classificações dos tratamentos biológicos também estão envolvidas nesses sintomas, né? Nessas condições. Como, por exemplo, os tratamentos que envolvem o oxigênio e os tratamentos que não envolvem o oxigênio. Ou seja, os tratamentos aeróbios ou de lodo ativado e os tratamentos anaeróbios, que é ausentes de oxigênio, tá? Quais são as principais diferenças deles? Os tratamentos com lodo ativado, né, com oxigênio, eles têm um insuflamento de ar constante dentro do tanque. Ou seja, esses micro-organismos aeróbios, eles precisam do oxigênio para converter a matéria orgânica, né, transformar essa matéria orgânica e se tornar, né, fazer o crescimento populacional desses micro-organismos. Isso é importante entender, porque em regra, tá, pessoal, ou melhor, né, não é uma regra, mas geralmente os processos que envolvem o oxigênio, eles fazem uma retirada intermediária a baixa de carga orgânica, enquanto os processos anaeróbios fazem uma retirada alta de matéria orgânica, né? Causam a degradação rápida dessa matéria orgânica. Com relação a isso, a gente precisa entender principalmente que o lodo, né, que a gente fala, né, a gente também tem o lodo no processo anaeróbio, mas ele não é o lodo ativado. Esse lodo é aquela massa de micro-organismos, né, que é gerada durante o processo de tratamento de efluente, justamente pelo fato de que aquele micro-organismo está consumindo matéria orgânica e está crescendo, né, ele está aumentando de população. Essa população ela precisa estar num limite, ela não pode aumentar tanto e ela não pode estar tão abaixo. Então, conforme o efluente vai sendo tratado, faz-se necessário a retirada desse lodo constantemente para que ele seja disposto em outros locais e o teu reator ele fique nas condições ideais de tratamento. Mesma quantidade de lodo ativado em micro-organismos, mesma quantidade de oxigênio, né?
as características do efluente que entra no sistema, tentando ser o mais constante possível e assim por diante. E esse lodo, né, pessoal, a gente comentou ali, né, depois a gente vai falar um pouquinho como que esse lodo é tratado, mas ele também precisa ser tratado porque ele não deixa de ser um resíduo. Nos tratamentos anaeróbios, a gente já tem a ausência do oxigênio e muitas das vezes eles são realizados ou em lagoas anaeróbias ou mesmo na forma de fluxos ascendentes, tanques de fluxo ascendente. Nesses processos são gerados principalmente gases como o metano, que pode ser reutilizado na forma de biogás ou ele pode ser queimado, né, no que a gente chama de flare, que é uma chama que fica no topo do bioreator lá nessas situações. Geralmente esses sistemas eles são mais lentos, eles demoram mais e por serem mais lentos se faz necessário, né, um tanque maior, né, um volume muito grande de efluente nessas situações. E os tratamentos anaeróbios também, como os tratamentos aeróbios, geram uma massa de micro-organismos grande que deve ser tratada. E o processamento de lodos, né, que é o terceiro tópico da nossa unidade 3, ele trata justamente disso. É você pegar o lodo que está em excesso no seu processo e você utilizar esse lodo para ser estabilizado e depois destinado corretamente. Complicado, né? A gente vai tratar um efluente e gera um outro efluente? Exatamente. E esse efluente, que é o lodo, precisa sim ser destinado de forma correta. Essa estabilização ela pode acontecer de diversas maneiras, mas basicamente você pode aumentar o pH daquela massa, né, utilizando cal ou calcário, de forma que aquela massa esteja num pH alto e com isso estabilize, né, mate essa massa de micro-organismos e aqueles poluentes fiquem ali dispostos, né, para fazer uma correção de solo, nutrientes e assim por diante. Temos também a compostagem, né, que é basicamente deixar essa autodegradação dos micro-organismos acontecer na terra, produzindo uma substância que a gente chama de humus, que é como se fosse um adubo, né, uma compostagem relacionada ali com esses micro-organismos. E também, né, esse micro-organismo pode ser utilizado como um biodigestor, né? Colocar ele num processo de biodigestão para que ele gere aí gás natural como aquele gerado no tratamento anaeróbio, tá? Então hoje em dia as tecnologias elas avançam muito no sentido do biogás, né? Porque não deixa de ser uma energia limpa, né? E dessa forma a gente consegue também, né, ter um ciclo aí fechado aí de sustentabilidade nesse processo. Correto? Depois que a gente viu tudo isso, né, a gente classificou, viu o que é um efluente, aprendemos a classificá-lo, né, entendemos como que ele deve ser classificado. Com isso tudo, a gente entra numa especificidade maior, que é o efluente da indústria sucroalcooleira. O efluente da indústria sucroalcooleira, ele serve como base para a gente principalmente para o seguinte sentido: como nós como profissionais nos portamos em relação ao efluente. Então, assim como nós fizemos anteriormente, a gente vai fazer com a indústria sucroalcooleira. A gente vai conhecer o processo, como que o processo produtivo funciona, não precisa ser muito no detalhe, mas assim a gente começa a entender a característica que esse efluente tem, como que é as características dessa água, né, como que essa água ela é disposta, e assim nós caracterizamos esse efluente e a partir da caracterização nós temos aí principalmente como que funciona aí, né, o nosso sistema de tratamento, tá bom? Então, a indústria sucroalcooleira é a indústria do processamento da cana-de-açúcar, ou seja, é a indústria que utiliza a cana-de-açúcar como sua principal matéria-prima para produzir principalmente dois tipos de produto: açúcar e etanol. O açúcar ele é produzido principalmente pela concentração do caldo da cana-de-açúcar e o etanol ele é produzido pela fermentação do caldo da cana-de-açúcar. Então, a indústria, como ela regula, né, quanto mais açúcar, quanto mais etanol, depende muito de questões de mercado, mas basicamente os dois produtos são produzidos simultaneamente na indústria, tá? E ambos os processos, eles geram efluentes. O primeiro efluente que a gente gera no processo produtivo é a água de lavagem da cana. Então a cana ela é retirada da lavoura, ela vem para a indústria e nesse processo ela precisa ser limpa, porque ela contém muitas sujidades relacionadas ao processo de extração da lavoura e transporte, que são terras, pedregulhos, insetos e diversas coisas que podem estar aí transferindo, né, essa sujidade para o processo e a gente não quer que isso aconteça.
Então, o primeiro efluente da indústria sucroalcooleira é a água de lavagem. Essa água de lavagem ela pode ser disposta tanto em tanques de decantação, para que essa sujidade decante, já que a maioria dessa sujidade ela não é solúvel, né? E essa água pode inclusive até ser reutilizada ou tratada, né, num processo posterior de lagoas, como é comumente utilizado, tá? Depois nós temos processos de filtração, que geram tortas de filtro. Nós temos aí os processos de evaporação, né, para concentrar o açúcar no caldo. E temos os processos também, né? Então aí a gente gera como finalmente o bagaço da cana. Né? O bagaço da cana não é necessariamente um efluente, mas eu comentei com vocês nas aulas que é importante a gente conhecer efluentes e resíduos da indústria, né, como um todo. E depois, no processo de produção do etanol, nós temos aí principalmente, né, sendo gerado, além dessas tortas de filtro e águas de evaporação, a vinhaça, né, que é o nosso principal, não é o maior, mas é o nosso principal resíduo, aí, é o nosso principal efluente, porque ela tem um enorme potencial poluidor, ela tem uma enorme carga orgânica. E o que é a vinhaça? A vinhaça é a base, né, da torre de destilação. Então, depois que o caldo ele é fermentado e é produzido etanol, esse caldo vai para a destilaria. No processo de destilaria, o etanol sai por cima na torre de destilação e na parte de baixo fica essa mistura que envolve células de fermento, né, outros resíduos do caldo de cana, e até mesmo, né, subprodutos de fermentação que são gerados pela levedura, e esses produtos ficam todos concentrados ali. Então isso aí pode ser destinado, né, o processo mais utilizado na destinação da vinhaça é a fertirrigação, ou seja, é utilizar a vinhaça na própria lavoura da cana-de-açúcar para que esses nutrientes reincorporem dentro da planta e a planta cresça novamente para depois voltar e fechar o ciclo de volta para a indústria. Correto? Além disso, pessoal, nós temos também, né, outras tecnologias e resíduos aí que hoje em dia existe uma atenção maior, né? Eu dei um foco bastante com vocês de que o bagaço ele é utilizado apenas 37% do bagaço da cana na geração de energia da usina, e que sobram aí 70% aí que a usina pode vender, pode queimar também e gerar mais energia elétrica e produzir diversos produtos como carvão ativado, bioplásticos, inclusive o bioetanol, né, o etanol de segunda geração. Tudo isso pode também ser utilizado, tá? Importante a gente conhecer isso porque, igual eu falei para vocês, a caracterização, a amostragem nos mostra como a gente pode tratar e o que a gente pode fazer com todos esses resíduos. Correto? Pessoal, o nosso conteúdo ele é esse, a nossa aula de revisão é basicamente essa, mas eu deixo um recado importante para vocês não deixarem de se atualizar. Igual eu falei, tem muita tecnologia sempre sendo renovada, a gente não sabe se os tratamentos daqui a um tempo vão continuar sendo esses, se a vinhaça vai continuar sendo utilizada dessa forma. Então, assim, o mundo está em constante estudo, em constante tecnologia. Então, acesse os materiais complementares, o livro base da disciplina, acesse as referências da aula, que eu tenho certeza aí que o conteúdo vai ser muito melhor absorvido por vocês, sem dúvida nenhuma, tá bom? E agora a gente vai falar das nossas atividades, né? Então, aí no ambiente de vocês têm as atividades para vocês fazerem. E aqui eu entro com uma ideia muito interessante que é para dar uma dica importante para você fazer cada uma das suas atividades, de modo que você alcance aí o seu conteúdo, a sua nota e que tudo fique muito mais fácil para você. O que eu quero dizer com essa nossa atividade prática, né? A nossa atividade prática de aprendizagem, a nossa atividade APA, ela é basicamente você como profissional, protagonista da tua história, indo lá, né, atuando diretamente com o teu efluente e entender de fato o que você pode fazer para tratar aquele efluente. Então lá você tem uma tabela, você tem as características daquele efluente e você precisa me dizer, né? E aí, professor, como eu posso tratar esse efluente? Então, dicas principais para você seguir esse passo a passo, eu tenho certeza que você não vai ter problema para fazer a sua atividade, tá bom? Escolha um tratamento adequado. Eu sei que muita gente procura um tratamento super diferente, mas a gente tem que entender uma coisa, tá, pessoal? Os tratamentos mais comuns, eles não são comuns à toa. Eles são comuns porque eles são mais baratos, eles são mais custosos, eles dão menos trabalho. Então,
uma dica que vai no que é comum, vai no que é mais fácil, vai no tratamento que todo mundo faz e entenda se realmente ele é o que mais vale a pena, correto? Outro ponto, o que a gente mais quer reduzir no nosso efluente é carga orgânica. Carga orgânica é principalmente. E metal pesado é uma característica muito complicada para um efluente. Então, assim, tem metal pesado, a gente já tem que ter um critério muito maior nessa situação, tá bom? Reduzam a carga orgânica, importante. Outro ponto aqui entra uma questão muito mais de pesquisa. Eu mostrei para vocês 2 legislações durante as aulas, mas vocês têm que entender que a legislação macro brasileira, ela é uma, só que as legislações estaduais e municipais podem ser mais restritivas. Então, muitas das vezes, o governo federal, ele diz que o máximo é 15 mg por litro, só que lá no teu estado é 10. E isso é muito comum, porque os estados e municípios, eles têm autonomia para ser mais restritivos. Eles não podem ser mais abrangentes, mas eles podem ser mais restritivos. Então, atenção, teu município, tua região, se precisar, pessoal, por isso que a atividade ela é prática, ela é bacana. Liga lá, dá uma ligadinha lá pro teu instituto ambiental do teu estado, conversa, bate um papo com o pessoal, tô fazendo uma atividade aqui, eu quero entender qual que é a legislação que eu pego, me dá uma orientação aqui, porque aqui eu tenho o parâmetro da CONAMA, mas eu queria entender se no meu estado eu tenho um caráter mais restritivo. E aí você compara, né, o teu efluente, qual que é o máximo que o teu efluente vai, né, e verifique, por exemplo, se essa concentração aqui de matéria orgânica, 15 mg por litro de DBO, se ela pode realmente ser destinada a qualquer tipo de corpo hídrico do teu estado, né? Vou dar um exemplo, vamos supor que você tem que fazer uma análise do teu rio e o seu rio você tem que mandar uma água que esteja pelo menos igual ao rio. É uma situação, então isso aí pode acontecer também, tá? Então muita atenção nesse sentido e aí eu tenho certeza que vocês não vão ter problema com isso. É uma atividade mais aberta, né? Não existe a resposta certa, mas importante que você siga esses passos, que você faça atividade prática, se coloque como protagonista, ligue e se informe, vá atrás, porque daí eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum ao realizar a sua atividade. Perfeito? Avançando, então, nós temos a nossa atividade fórum, tá, pessoal? O que eu quero dizer com a nossa atividade fórum? Também nós não temos uma resposta correta para ela, mas o ponto chave aqui da nossa atividade é justamente isso. Se uma empresa não faz o que a legislação pede, né? Isso é importante para a gente entender. Vocês realmente acham que tem um fiscal ambiental lá, paradinho na beira do rio lá, esperando para ver se o efluente vai cair certinho lá? A gente sabe que não. E a gente sabe também que nem existe potencial para isso, né? A gente teria que ter todo mundo tinha que ser um pouquinho fiscal para a gente atingir essa demanda enorme. Mas as empresas elas precisam mandar laudos para esses órgãos ambientais comprovando que o efluente delas está sim sendo tratado da maneira correta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a empresa quiser abusar de malandragem, né? Ou a empresa foi lá, estourou um cano, o efluente passou direto, caiu dentro do rio, né? Quais são as consequências? Eu não estou pensando nem em punição, tá? O objetivo da nossa atividade não é falar sobre punições. O objetivo da nossa atividade é dizer quais são as consequências, né? Você como profissional aí, pensa o que isso pode causar, né? Tanto em curto prazo quanto em longo prazo, né? Algumas coisas podem ser a curto prazo muito pequenas, né? Destinou uma quantidade de matéria orgânica, passou lá, o rio levou embora, acabou, o rio ficou clarinho de novo. Mas e no longo prazo? E com o tempo? Né? O que isso vai acontecer com o tempo, né? Com o tempo, o que pode acontecer com esse corpo hídrico em questão de fauna, em questão de flora, qualidade de água, populações que dependem daquele rio para sobreviver, né? Populações mais carentes que vivem na beira dos rios, né? Então tudo isso deve ser importante para vocês entenderem a questão da poluição a curto e médio prazo. Então discutam, né? Pesquisem, isso é importante também, pesquisa lá, pega um estudo de caso na internet de um rio que foi poluído por algum problema relacionado a uma indústria e entenda, né? A gente tem que ter aqui muito mão na consciência, a gente tem que se conscientizar
dos problemas envolvidos na destinação incorreta dos resíduos. Tá bom, pessoal? Então eu queria agradecer o nosso momento aqui, tá? Queria dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês nessa disciplina. Agradeço muito, né, o momento que nós falamos muito sobre efluentes, falamos sobre caracterização, entramos um pouquinho mais a fundo em um tipo de indústria e digo para vocês aí, contem comigo, desejo todo o sucesso do mundo na jornada de vocês e eu tenho a minha consciência tranquila que vocês aí estão muito bem preparados para estar envolvido com efluentes e tratamento de efluentes. Até a próxima, pessoal! Bom, gente, voltando aqui, essa aula é incrível, aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Mandei umas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada e outros estão acompanhando aqui, inclusive parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? Assim, de extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver aí mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.